Irmãos, eu cantei esta música como uma introdução para a palavra que Deus colocou em meu coração para essa noite. Nós temos dois movimentos que podem ser direcionados a uma igreja. Algumas lideranças fazem assim, de impor, de cobrar, de brigar com a igreja, de chamar a atenção, de chamar a ordem. Ou um outro movimento que é de instruir, apontar o caminho, deixar à vontade, por entender que quem faz a obra é o Senhor. Particularmente creio, e tenho falado sobre isso algumas vezes, que a obra de Deus não pode ser feita por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Creio que não é a intervenção humana, a manipulação humana, nem ordens de homens, que vai fazer com que a igreja de Jesus obedeça ao Senhor. Eu creio que é uma obra soberana, divina, do Espírito, que mobiliza e move os nossos corações em direção a Deus mesmo. Mas eu creio que o mesmo Espírito, que é quem faz essa obra, ele de vez em quando também dá uma sacudida em nós e usa pessoas e profetas para chamar a igreja à ordem, chamar o crente à ordem, ao caminho da obediência. Às vezes, tem alguém que está desatento, dispersivo, e a gente precisa dar uma sacudida na pessoa ou na igreja, para que ame e se volte para o Senhor. Deus poderia obrigar a gente a fazer as coisas, mas Ele prefere que a gente o ame e que a gente o faça com alegria. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. É assim que Ele prefere. Mas de vez em quando a gente faz beicinho, se faz de desentendido, e Deus então nos corrige, porque nos ama. Bendito seja seu nome. A palavra dessa noite tem a ver com uma dessas chamadas. Não uma chamada pastoral, mas uma chamada profética, bíblica. Porque se hoje nós já enfrentamos tribulações advindas do sistema que foi profetizado pelos apóstolos, depois de ter sido anunciada pelo Senhor Jesus, talvez muitos hoje nem imaginem ou não estão se preparando para o que há de vir. E eu creio que nós precisamos entender onde estamos, onde deveremos estar, para que desde já nos preparemos para os tempos do fim. Não é uma palavra pastoral, ai se fosse. É uma palavra bíblica para a igreja de Jesus. E por isso, eu peço que você solenemente pegue a sua Bíblia, abra, porque eu vou ler na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. A segunda carta, capítulo 3. Doutor Edson, família, sejam bem-vindos, viu? Coisa preciosa ter vocês aqui. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 em diante. E você, assentado como está,
vai acompanhar com toda a atenção, reverência, mente e coração abertos ao que nós vamos ouvir nesta noite. Acompanhe, por favor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não são palavras do pastor Itamar, nem é uma profecia elaborada, construída por algum concílio. Ano passado, mês passado, década passada, são palavras autorizadas, inspiradas pelo Espírito Santo para a igreja. O que nós lemos aqui agora fala de um tempo futuro, que para nós já é um tempo presente, em que as coisas hão de se complicar, criando um ambiente insalubre, difícil para a igreja de Jesus sobreviver e testemunhar a sua fé. Eu anotei umas coisas para partilhar com vocês, não vou me demorar muito, porque não é pelo muito falar. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo já está confirmando aí em seu coração, eu tenho certeza disso. Mas eu notei alguns ismos
que fazem parte do ambiente de hoje e que vão apenas desencadear processos mais aprofundados das mesmas realidades. Eu preferi escolher ismos, porque são filosofias que governam a sociedade que nos gerencia. São ideias, são pensamentos que vão sendo formatados, e através dos pensamentos o comportamento é estabelecido. Tudo começa por uma formatação filosófica. Então, dentre vários ismos, eu anotei apenas alguns, notem vocês o ambiente em que a igreja já se encontra e vai apenas incrementar. Imediatismo, que é aquela ideia do descartável. É uma filosofia circundante, que nos envolve hoje. Porque é assim que as coisas funcionam no plano secular. Mas notem, a igreja de Jesus está plantada no mundo. Ela está dentro do sistema. Ela faz parte do sistema. É afetada pelo sistema. O imediatismo que é de fora também é percebido dentro da igreja. Aquela ideia do descartável, do tomar para si e depois jogar fora. De o que funciona é apenas aquilo que nos favorece, que nos é conveniente naquele momento. Assim que não é mais conveniente, vamos jogar o bagaço fora e descartar. É uma visão secular, mas é uma visão também adotada pela igreja, porque somos afetáveis. E porque, infelizmente, em vez de a igreja influenciar o mundo, ela tem se deixado influenciar pelos seus valores, costumes, princípios e filosofias. Uma delas é o imediatismo. Segunda, o pragmatismo, que é a filosofia que impõe sobre a massa a ideia de que o que vale é o que funciona, é o que dá certo, é o que pode ser provado, é o que eu tenho segurança sobre aquilo, que eu tenho controle, aquilo que está à minha volta, e então eu posso gerenciar. E hoje, a igreja que deveria influenciar o mundo, e hoje é por ele influenciada, é uma igreja que já abraçou há muito tempo o pragmatismo. É a igreja que pode fazer um plano, um projeto, inclusive determinando quantas novas pessoas devem ser arroladas. Quantas pessoas são ou fazem parte do seu plano, da sua meta. Como acontecem com os bancos, com as empresas, que estabelecem metas financeiras e de crescimento líquido, e correm para alcançar essas metas, usando as estratégias de mercado, as mais avançadas, as mais cobiçadas, aquelas que possam favorecer aquele crescimento para alcançar aquela meta. E igrejas estão acolhendo, abraçando pessoas sem conversão, sem arrependimento, sem conhecimento de Cristo para alcançar aquelas metas. É o pragmatismo dos nossos dias. O que importa é o que dá certo. Sem se ouvir Deus, sem se colocar aos pés do Senhor e sem o milagre da multiplicação silenciosa vinda do alto. Terceiro, ismo. O existencialismo de muito tempo, mas que hoje é mais evidente e vai ficar ainda mais evidente. O que é o existencialismo? O existencialismo é uma filosofia, uma corrente filosófica que ensina, que impõe sobre a massa que o que importa é o hoje, é o aqui e é o agora. O que vem depois não me pertence, não tenho acesso, não posso trabalhar, dedicar a minha vida, entregar as minhas economias, nem as minhas energias em algo que não me pertence,
O que importa é o aqui e o agora. E hoje muitas igrejas, muitas seitas estão voltadas, tombadas, caídas, entregues a esse processo existencial e estão construindo para si catedrais, as mais imponentes, vergonhosamente imponentes, para abrigar os crentes, coisas que vão ficar aqui na terra, acumulando tesouros que a traça, a ferrugem irão comer. E os crentes estão buscando tesouros da terra, casa, carro, conta bancária, bens materiais. É só você ligar a televisão qualquer hora e você encontra onde é que está a mentalidade, a busca dessa geração pragmática e existencialista, olhando só para o agora, quando a palavra de Deus nos diz: olhai para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Quarto lugar, ou quarto ismo, consumismo. Desenfreado, cada vez mais agressivo, cada vez mais dominando a vida da igreja de Jesus, que não consegue parar de consumir, de gastar, de querer, de buscar, de se angustiar, de sofrer, porque não tem aquilo que o vizinho tem, porque não trocou essa ou aquela outra peça, conquanto não haja utilidade alguma, é apenas mero consumismo, porque viu na televisão, porque viu no outdoor, ou algum anúncio, e então se vê angustiado, ansioso para ter, consumir e querer mais. É um ismo pernicioso, porque implica numa adoração, numa idolatria, numa visitação de Mamon sobre essa geração e alcança a igreja consumista. E vai piorar, porque vamos nos escravizando, vamos nos tornando cada vez mais entregues e rendidos ao processo mundial que vai levando os homens para longe de Deus. E eu lembro que eu falei aqui para os irmãos, e vou voltar a falar nesse contexto aqui. Eu lembro que falei sobre a experiência da Coreia, mas só como um exemplo, porque isso é universal. E eu lembro que citei a história da Coreia, que durante a guerra contra o Japão foi praticamente dizimada, foi um horror, foi devastado o país. E em função da crise, da necessidade, aqueles que foram tocados pela graça de Deus foram para o joelho, orar, clamar a Deus humildemente, e Deus derramou um santo avivamento sobre aqueles que buscavam o Senhor em tempos de crise. Depois que eles passaram a se estabelecer, se estabilizar, cresceram monetariamente, enriqueceram, o PIB do país foi lá para cima, pararam de orar, de buscar a Deus, porque muitas coisas que eles tinham necessidade e buscavam em oração, agora o dinheiro compra. E aí arrefeceu o avivamento. Foi assim na Europa. Foi assim em vários países que experimentaram o avivamento, depois caíram no mesmo pecado, no mesmo laço. Essa é a razão porque o Senhor Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no céu, porque ele põe na riqueza a sua confiança. E a nossa confiança precisa estar no Senhor. O consumismo é um laço pernicioso. Quinto ismo, egocentrismo, que é a entronização do eu. É quando o que importa é o que vem para mim, e eu passo a olhar para as minhas necessidades, para as minhas demandas, para as minhas lutas, para as minhas dores, para a minha proteção, para o meu eu, o outro, o irmão, o mundo, as pessoas que estão em volta, de nada me servem. Eu coloco uma viseira e só consigo enxergar o meu próprio ventre, como diz o apóstolo Paulo.
E o texto que eu li como base para a reflexão desta noite começa dizendo exatamente isso. Os dias serão difíceis, porque os homens serão egoístas. E o egoísmo é a entronização do eu. A gente olha somente para a gente e quebra um vínculo que nos foi dado pelo Senhor. Que o que importa é o outro, é o ímpio, por quem devemos orar, a quem devemos buscar, a quem devemos clamar a Deus para que abençoe, para que seja liberto. E o egoísmo é um laço que pode bloquear o caminho da igreja para o bem. Sexto, dogmatismo. Dogmatismo vazio e vão. E é o que nós já experimentamos e vai piorar. Eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas para quem uma única palavra do que eu falei até agora não é novidade nenhuma. Eu duvido que de tudo que eu falei até agora, uma única palavra seja novidade. Todos estão cansados e sobrecarregados de ouvir e de saber a mesma coisa. E vivemos numa sociedade, se você sai aí à porta, primeira pessoa que você encontrar aqui na Joana Angélica, pergunte sobre o Evangelho. Eu desconfio que você vai encontrar alguém que já ouviu falar do Evangelho, que sabe sobre Jesus, que sabe sobre igreja. Igreja é o que a gente mais tem nessa cidade. Cada uma com sua doutrina, cada um com o seu dogma, cada uma com o seu Cristo. Na televisão, todos os dias, o dia inteiro, é programa evangélico no rádio, na televisão, é outdoor, é jornal, é panfleto, é slogan, em carros, em todo lugar. Nós estamos ficando saturados de uma doutrina, de uma pregação que não muda a vida das pessoas. É pragmatismo vazio. E o que o apóstolo Paulo diz sobre os últimos tempos é que de tanto se ouvir, de tanto falar, sem testemunho, muitos sentirão coceiras nos ouvidos. Sétimo lugar, sétimo ismo. Sincretismo religioso. A Idade Média voltou. Aquilo que o catolicismo viveu durante décadas e séculos, voltou agora com força dentro do campo chamado evangélico. Um sincretismo religioso, uma mistura de vários deuses e várias crenças, de apelos de toda ordem, de deuses e deusas, pastores e pastoras, poderosos, palavras poderosas, objetos poderosos, ações poderosas, enganando o povo. Quando a verdade é uma só. Só Jesus Cristo salva. E as pessoas não sabem mais em que crer. Onde depositar a sua confiança. Porque hoje você vem aqui. Ouve uma palavra aqui neste santuário. Amanhã você vai em outra igreja. Aí ouve uma palavra completamente diferente. Aí liga a televisão durante a semana, ouve um outro pastor falando outra coisa totalmente diferente. E vai misturando, uma mistura, você não sabe mais em que crer. É uma mistura, é um sincretismo religioso e também um sincretismo doutrinário, que vai nos levar a um esfriamento inevitável da fé. 8. São uns 30 aqui, mas eu já estou em 8. Não, já estou no penúltimo. Só recapitulando, porque anotei, está aqui na minha frente, eu falei do imediatismo, pragmatismo, existencialismo, consumismo, egocentrismo, dogmatismo,
sincretismo e agora o 8º, ecumenismo, que foi rechaçado durante séculos pelo movimento da igreja, chamado movimento da Reforma Protestante, mas que está voltando agora e vai se intensificar. Que é um movimento filosófico que diz que a religião é de todos. E a razão disso é que hoje, 2011, nós ouvimos uma pessoa falar de Jesus, da palavra, com uma linguagem bíblica, uma linguagem teológica, uma linguagem evangélica, e você acha que é um evangélico, mas não é. É um espiritualista, ou é um espírita, ou é alguém do candomblé, e usando a Bíblia, a palavra de Deus. Está havendo uma mixagem, uma diluição de verdades, que parece que agora são de todos. E você encontra alguém com um slogan, que antigamente era só um slogan evangélico, mas aquela pessoa não é nada. Declara-se sem religião, mas é espiritualista, crê numa divindade suprema e tem a mesma linguagem. A coisa foi diluída. É o ecumenismo voltando às raias, preparando o ambiente para a apostasia. É o espiritualismo que eu deixei aqui por último para falar sobre isso. E por que é complicado e vai ficar muito difícil, como disse o apóstolo Paulo? Porque uma coisa é você anunciar o evangelho que parecia ser uma coisa estranha a outra pessoa. Razão porque, quando Paulo pregou em Atenas, vocês lembram qual foi a reação das pessoas? Chamaram Paulo, as autoridades chamaram Paulo para que se explicasse e desse uma palavra ali sobre que doutrina estranha é essa que você traz para nós. E ele falava de Jesus. Hoje, você vai evangelizar o seu colega de trabalho, ele ignora, porque ele já é evangelizado, já conhece Deus, já conhece a palavra. A coisa se diluiu num espiritualismo que nivela a todos nessa grande selva ecumênica em que estamos. Onde é que isso vai nos levar? É o segundo ponto da mensagem dessa noite. Primeiro eu fiz essa análise, agora eu vou dizer onde é que isso vai levar. Primeiro, consequência disso, valores ruídos. Mourões derribados. Aquilo que a igreja sempre pregou e defendeu ficará em xeque, sob questionamento. Já é assim e vai piorar. Vou dar um exemplo prático disso. Esta semana, é bom que está gravando, para mim está sensacional. Esta semana, uma pessoa me procurou, escandalizada, preocupada, querendo que a igreja se posicionasse, falasse alguma coisa a respeito do que ouviu e leu de um pastor americano de uma igreja presbiteriana que foi ordenado pastor, sendo ele homossexual. E aí varou as notícias pelo mundo inteiro. A igreja presbiteriana. E a pessoa me procurou, escandalizada, preocupada, querendo que a igreja se posicionasse. E eu disse, a igreja presbiteriana já se posicionou. Existe uma carta pastoral bem definida e bem fundamentada. Nós, como igreja cristã, evangélica, protestante, presbiteriana, reformada... Gostou dessa, Cláudio?
reafirmamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Declaramos que o homossexualismo é pecado e grande aberração, pelo que a palavra de Deus nos diz. A questão de respeitar, de amar as pessoas, de abraçar as pessoas, isso não tem nada a ver com concordar com ações, atitudes e comportamento pecaminoso. Não somente esse, como tantos outros. Somos contrários, vamos continuar contrários, pregando a verdade bíblica. Como tantas outras que nós temos que nos posicionar. Mas notem, a coisa é filosófica, a coisa é sutil, é perniciosa. Se nós não nos levantarmos como igreja para orar, para jejuar, levar a sério, participar da igreja, nos nossos fundamentos, daqui a 10 anos a coisa ficará tão diluída que os pastores terão medo de falar sobre o assunto, como já existe hoje. Como alguns, hoje, em 2011, já se preocupa em como falar sobre o assunto. Jogue isso daqui para frente. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Mas tem que viver assim. Tem que levar a sério. Se os tempos vão piorar, nós temos que nos preparar ainda mais. Nos fortalecermos nos nossos valores e princípios. Porque vão ruir. Mas a igreja que é coluna da verdade precisa ficar firme. Resultado, segundo resultado, desagregação familiar. Que já está acontecendo. Fruto da filosofia que impõe sobre a massa a liberdade de escolha. Liberdade de escolha. E nós estamos vendo as misérias, as tragédias acontecidas sobre as famílias da igreja. Porque no mundo isso já vem há muito tempo. Eu pergunto, nós vamos assistir? Nós vamos assistir? Esperar que as coisas aconteçam? Entender que é assim que funciona? Porque é a filosofia corrente? Ou nós vamos nos posicionar como igreja de Deus? E nos prepararmos para tempos difíceis? Terceira consequência, esvaziamento devocional. Diante da pressão, diante do que se ouve e não convém à verdade, a Escritura diz que muitos, por darem ouvidos a ensinos de demônios, apostatarão da fé. Efésios capítulo 4. Aliás, 1 Timóteo capítulo 4. E muitos darão mesmo ouvidos. E a consequência é o esvaziamento devocional, da busca de Deus, ou a Deus, do quebrantamento, da piedade, da seriedade, do compromisso, do zelo com as coisas de Deus. E eu pergunto agora aos irmãos aqui presentes e a você que está em casa vendo pela internet. Não é isso que nós hoje já presenciamos? Pessoas negociando a fé, negociando o seu compromisso com a igreja, com as coisas de Deus. Como será daqui a alguns anos? E finalizo esta palavra bíblica com as palavras de Paulo a Timóteo, dizendo o que é que nós devemos fazer. Primeiro, quero destacar que, 2 vezes no texto que eu li, Paulo faz uma análise do mundo fora, mas depois ele se volta para Timóteo, dizendo que o mundo é assim, assim, assim. Tu, porém,
Que é o que acontece conosco hoje. O mundo pode cair aos pedaços no desmoronamento moral, nesse arruinar inevitável. Mas a igreja, porém, precisa se posicionar. Então veja o que é que ele diz a Timóteo. Verso 10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. É o que nós precisamos fazer. Seguir de perto o ensino da palavra de Deus. Segundo lugar, olha o que é que ele diz no verso 14. Verso 13, ele diz: os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Não é de qualquer pessoa não, irmãos. A gente tem que saber a fonte de onde está jorrando aquela água. E a fonte segura é a palavra de Deus. Então, a nossa salvação, a nossa saída, a nossa esperança é permanecer firmado no que a gente aprendeu. Deixe o mundo falar. Deixe eles negociarem os valores deles, acharem que está tudo perdido, que tudo pode se diluir. Nós vamos continuar crendo na Bíblia Sagrada, porque está escrito e é para nós até que Jesus volte. Ainda que sejamos considerados, como é que chama? Antiquados, tem outra palavrinha. Retrógrados, ou o que quer que seja, nós somos crentes. De preferência, crentes chatos. Que creem na Bíblia Sagrada, porque está escrito aqui. Quer duvidar? Vá duvidar em outro canto, mas nós vamos continuar firmados na palavra de Deus. As coisas vão se complicando, mas nós vamos continuar sendo igreja de Jesus, para a glória de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde.